te busco con fuego en mi corazón. Não, portanto, e não tentando dar seguimento naquilo que o pastor já vem trazendo. Eu creio que amanhã ele já vai dar seguimento no estudo, nas palavras que ele tem trazido a todos nós. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 11. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Versículo 12, somente eu vou repetir. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Nós estamos num processo de oração em que a igreja tem se empenhado e buscado a presença do Senhor, orado. E quando nós oramos e nós dobramos o nosso joelho, o Senhor ouve a nossa oração. Mas além da nossa oração ser ouvida, ela precisa ser respondida por Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem gostaria que as suas orações fossem respondidas? Dá um sinalzinho de mão. Todo mundo. Todos gostariam que as suas orações fossem respondidas. Mas nós lemos aqui que o Senhor ouve a oração do justo. Ele ouve a nossa oração. O Senhor responde. Então, muitas vezes a gente fica perguntando: será que eu tanto oro e às vezes parece que a minha oração ela não é atendida? Parece que a oração do presbítero Arlindo Deus atende, mas a minha oração ele não atende. E a gente se pergunta para Deus: mas o que está acontecendo? Por que o irmão ora e Deus atende? O pastor ora, Deus atende, mas a minha oração parece que não é atendida. Será que Jesus ele tem um filho predileto? Será que Jesus tem alguém que ele prefere mais? Porque ele atende a oração do vizinho e não atende a minha oração. Então, na verdade, Deus ele não tem um filho predileto. Deus, ele tem pessoas que oram, que buscam a sua presença, que andam com ele e estão mais próximos dele. Não é uma questão de ser filho predileto, é uma questão de estar mais perto do Senhor. Quem ora, quem jejua, quem faz a sua parte, quem tem o fruto do Espírito no seu coração, quem deixa Deus trabalhar na sua vida, esse está mais perto do Senhor. Então automaticamente a sua oração é respondida. Para a nossa oração ser respondida, precisa haver em primeiro lugar fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé na nossa oração. Não adianta a gente fazer uma oração jogando palavras apenas ao vento. Não, precisamos ter fé na nossa oração. Nós estamos em construção lá na congregação do Bairro Herval, e eu cada vez que eu fecho os olhos, eu já vejo a congregação concluída.
Mas isso não é apenas um sentimento, não. É algo que está no coração. É uma coisa que é inspirada por Deus. Então a fé não é apenas um sentimento. A fé é algo que inspirado pelo Espírito, por Deus, olhando com os olhos da fé. Então, para que Deus ouça a nossa oração, precisa haver fé, precisa haver arrependimento. Arrependimento leva ao perdão. Se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Então, para a nossa oração ser respondida, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, nós estamos trancando a bênção de Deus, porque daí não há perdão. Deus perdoa aquele que se arrepende. A palavra diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisa haver perdão. Então, arrependimento precisa haver na nossa vida. Precisa haver arrependimento. Fé, arrependimento, conversão. Precisamos ser convertidos. Conversão, uma direção. Podemos uma hora estar para cá, outra hora estar para lá, outra. Conversão, fé, arrependimento e conversão. E em quarto, ser dirigido pelo Espírito. Então são 4 fundamentos aqui que leva a Deus ouvir a nossa oração. Dirigidos pelo Espírito. Nós não pedimos para os nossos deleitos, mas nós somos dirigidos pelo Espírito, com gemidos inexprimíveis. Aí Deus ouve e responde a nossa oração. Amém? Não colocando Deus contra a parede, não exigindo algo de Deus. Senhor, me dá isso porque eu quero isso. Se tu não me dá isso, Senhor, não. Temos que ser dirigidos pelo Espírito a orar. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Convém que eu diminua e que tu cresça na minha vida. A minha graça, a tua graça, Senhor, me basta. Então, para chegar na presença do Senhor e ter as nossas orações ouvidas, fé, arrependimento, conversão e direção do Espírito. Amém? Amém. Então esses são alguns fundamentos, 4 deles, que levam a nós nos aproximarmos de Deus. Se aproximar do Senhor. Mas a gente chega lá e exige algumas coisas de Deus, colocando Deus contra a parede. Senhor, é 3 dias, eu te dou 3 dias, Senhor. 3 dias para mudar a situação, senão eu vou abandonar a igreja. Né? Pressiona muitas vezes Deus, não é assim. Nós temos que nos colocar no lugar de criatura. Deus, Ele é o Criador. Amém? Amém. Deus, Ele é o Criador. Nós somos criatura. O nosso lugar é onde? Aos pés do Senhor. Esse é o nosso lugar. Aos pés do Senhor. No lugar de criatura. Deus, o Criador. E aí nós estando aos pés do Criador, tendo fé, arrependimento, conversão e sendo dirigido pelo Espírito, Deus ouve a nossa oração e responde. São 4 fundamentos que a gente precisa começar a prestar atenção na nossa vida. Estamos num processo de oração. Amém? Então agora nós temos alguns minutos para orar. Até às 5 para meia-noite a gente reúne aqui de novo, como de costume, para orar da melhor maneira, como você achar melhor, de joelho. Se cansar o joelho, senta um pouco. Se começar a dar sono, fica em pé, né? Uma vez Jesus levou os discípulos para orar, foi até o Getsêmani para orar, deixou alguns discípulos lá. Quando ia orar, voltava, eles estavam dormindo. Aí mandava acordar, aí ia lá, voltava, estavam dormindo. Então, a melhor vigilância que nós temos contra o sono é estar sempre em pé, né? Sempre em pé. Então a pessoa às vezes tem muito sono, é bom ficar de pé. Fica de pé que é difícil de dormir em pé. Começa a caminhar, orar, e se tiver de joelho também ajuda. Só tem que cuidar para não dormir na cadeira. Então a melhor maneira possível que você achar, mas o importante é que nós chegamos na presença do Senhor, com fé, com arrependimento, conversão e direção do Espírito. Amém? Vamos orar?